Por que ele a deseja tanto, mas hesita em amar? O que existe no instante da atração que não sobrevive à promessa do amor? E ainda mais perturbador, por que tantos homens só conseguem amar quando já se afastaram do corpo que um dia os incendiou? Talvez a pergunta verdadeira não seja sobre o desejo, mas sobre o medo. Porque o que o homem procura no início não é uma mulher, é uma ausência. Uma ausência que pulsa no fundo da psique como uma falta ancestral, moldada pelo abandono, pela autoridade paterna e pela figura mítica da mãe que amamenta e rejeita ao mesmo tempo. Se você acha que ele só queria sexo, talvez tenha ignorado o fato de que o desejo é apenas a superfície de algo infinitamente mais escuro. Toda mulher já sentiu isso, o calor no olhar dele, o impulso devorador, a urgência de possuir e depois o silêncio, a frieza súbita, a desconexão inexplicável. O mundo diz que isso é natural, que homens são assim. Mas Freud jamais aceitaria tal simplificação. O desejo masculino não é linear, e muito menos racional. Ele é pulsão e fuga. É desejo de fusão com o objeto amado. Mas também pânico diante da aniquilação do eu. Um homem pode querer você com todo o corpo, e ainda assim temer o que você representa no nível mais profundo. A possibilidade de tocar na ferida infantil que ele enterrou sob camadas de virilidade. Aqui começa a espiral. Quanto mais você tenta entender o comportamento dele, mais se afasta do que realmente o comanda. Porque ele mesmo não sabe. O desejo é uma cortina de fumaça, uma encenação teatral para disfarçar o verdadeiro palco onde tudo acontece, o inconsciente. O homem deseja primeiro porque é ali, no primeiro olhar, na primeira fantasia que ele pode controlar. Amar no mês. Entanto, é se render. E a rendição, para quem cresceu entre promessas quebradas e silêncios paternos, é uma ameaça maior que a morte. Talvez ele nunca tenha fugido de você. Talvez ele tenha fugido da imagem que você refletia nele. Mas há um segredo que ninguém ousa dizer em voz alta. Muitos homens só conseguem amar uma mulher quando ela já não os deseja tanto quanto antes. Quando ela se tornou, paradoxalmente, uma figura inalcançável, quase mítica, como a mãe que nunca foi inteiramente deles. É neste jogo de espelhos entre presença e ausência que o amor masculino se forma. Não por vontade, mas por estrutura. Ele não escolhe amar depois. Ele só pode amar depois. Quando já não está mais inteiro, quando o desejo já cumpriu seu papel de esconder o trauma. Você acha que isso é exagero? Que estamos mergulhando fundo demais? Pois saiba que aquilo que não é visto nos primeiros minutos de um encontro é exatamente o que determina o desfecho meses depois. A pergunta, portanto, não é como fazer ele amar. A pergunta é: você está pronta para ver o que realmente desperta o amor nele? Porque uma vez que essa verdade venha à tona, não há mais volta. E só quem atravessa o desejo com coragem psíquica chega ao lugar onde o amor enfim se revela. Ele deseja antes de amar. E isso não é acaso, é destino inconsciente. O desejo vem primeiro porque o amor, para o homem, é um território de risco psíquico, onde os muros do controle começam a ruir. Quando um homem olha para uma mulher pela primeira vez, não vê apenas curvas, sorriso ou presença. Vê o eco de uma ausência que nunca soube nomear. O que o atrai não é o corpo, é a promessa de uma reparação impossível. Algo nele grita por voltar a um tempo onde ele foi inteiro ou acreditou ter sido. E toda mulher que se aproxima carrega, mesmo sem saber, a sombra desse paraíso perdido. Mas o que acontece quando ele se aproxima demais? Ele deseja porque o desejo é seguro, ilusoriamente seguro. No desejo, ele ainda comanda a cena, ainda acredita ser o protagonista de sua própria história. Ele pode olhar, tocar, imaginar sem se perder. É uma dança onde ele dita o ritmo, onde o impulso o protege da fragilidade. Mas o amor exige despir-se das defesas, entregar a própria imagem ao olhar da outra. E isso, para muitos homens, é insuportável, porque amar implica ser visto onde mais se teme, nos fracassos ocultos, na ferida narcísica, na sensação de não ter sido suficiente para a própria mãe. Sim,
É nesse lugar silencioso que o amor começa a fermentar. E é exatamente por isso que ele assusta. Nenhum homem confessaria isso em voz alta, nem mesmo para si. Mas lá dentro, bem fundo, ele sabe: amar é correr o risco de repetir o abandono. E o corpo que ele tanto desejou pode se transformar, sem aviso, na figura que mais o aterrorizou na infância, aquela que dava afeto e no momento seguinte o negava. Por isso o desejo vem antes, porque ele permite manter a mulher à distância, simbólica, como um objeto idealizado que não fere, não exige, não penetra sua estrutura psíquica. O desejo o alimenta, mas também o protege. E é nesse paradoxo que o jogo começa. Quanto mais ele deseja, mais foge do que poderia de fato transformá-lo. É por isso que tantas mulheres sentem a transição abrupta, do homem encantado ao homem ausente. Ele não desapareceu por desinteresse. Ele recuou porque chegou perto demais, porque a figura que antes lhe servia como objeto de fascínio começou a se tornar espelho. E espelhos psíquicos não são gentis. Eles devolvem imagens que o homem lutou a vida inteira para enterrar. O desejo, quando não é sustentado por estrutura interna, implode sob o peso da intimidade, e o que sobra é o silêncio, esse mesmo silêncio que muitas mulheres interpretam como rejeição, mas que na verdade é medo. Medo de se perder onde um dia já se sentiu esquecido. Ainda assim, ele volta. Sempre volta. Não porque mudou, mas porque o inconsciente não se satisfaz, com metades. Ele precisa reviver a cena, precisa obsessivamente tentar controlar o que o dominou. E nessa repetição, o desejo se manifesta de novo, como se nada tivesse acontecido. Como se o corpo da mulher fosse um território ainda não explorado. Mas, por trás desse movimento, existe um ciclo: desejo, fuga, retorno, afastamento. A mulher, que compreende isso, deixa de personalizar o abandono e começa a enxergar a arquitetura psíquica em ação. E uma vez que se enxerga essa engrenagem, já não há como voltar a ser cega. Você está pronta para ver o que vem depois? O que vem depois do desejo é o desmoronamento do controle. Porque amar para o homem não é um gesto espontâneo, é uma crise, uma falência simbólica das defesas que ele construiu desde a infância para não se afogar nas memórias que nunca soube elaborar. Ele deseja para manter o amor à distância. Mas quando o amor insiste, quando o olhar da mulher o atravessa com a força de uma presença que vê, que sente, que exige reciprocidade emocional, é aí que o abismo se abre. Porque o desejo o protege da entrega, mas o amor o convoca a morrer para tudo o que acreditava ser. E nenhum homem ama sem resistir ferozmente à sua própria morte psíquica. Amar implica reconhecer que não se é invencível, que não se é completo, que há buracos na alma que nenhuma conquista pode preencher. O homem que ama é aquele que aceita cair, que diante da mulher não performa, mas treme. E essa vulnerabilidade, por mais que seja o berço do verdadeiro vínculo, também é um campo minado onde ele tropeça na voz do pai que o ensinou a nunca chorar, na ausência da mãe que o ensinou a não confiar. Você começa a perceber? Ele deseja o corpo, mas teme o afeto. Porque o afeto, ao contrário do sexo, o obriga a existir inteiro, e isso dói mais do que qualquer rejeição física. Quantas vezes ele já amou em silêncio? Quantas vezes sentiu ternura e a engoliu como se fosse veneno? Quantas vezes quis dizer, eu preciso de você, mas se calou para não parecer fraco? O homem ama quando já está ferido, quando já não pode mais controlar o próprio enredo. É por isso que o amor vem depois. Não porque ele não queria antes, mas porque só depois do colapso do desejo é que o espaço interno se abre para o sentimento. Antes disso, tudo é defesa, performance, sobrevivência. O amor só emerge quando as máscaras caem. E ele não tem pressa para isso. O amor, para o homem, é quase sempre uma consequência do fracasso das suas estratégias de proteção. E aqui se revela a tragédia silenciosa de tantas relações. A mulher oferece presença, mas ele ainda precisa da ausência. Ele precisa de tempo, não por desinteresse, mas por imaturidade emocional inconsciente.
porque ele ainda luta contra fantasmas antigos. Ele deseja para afastar o colapso, mas inevitavelmente caminha para ele. E quando a mulher insiste, quando pressiona por respostas, por provas, por clareza, o que ele sente não é aproximação, mas invasão. O gesto mais amoroso pode ser interpretado como ameaça. E é por isso que tantos vínculos são rompidos no exato momento em que pareciam prontos para florescer. Mas há algo ainda mais inquietante. O homem ama quando a mulher já desistiu. Quando ela já não cobra, já não se explica, já não tenta salvá-lo de si mesmo. Porque só nesse silêncio ele pode escutar, talvez pela primeira vez, sua própria voz emocional. O amor dele é tardio porque precisa atravessar camadas de resistência ancestral. E, ironicamente, quando finalmente está pronto para amar, é quase sempre tarde demais. Mas será mesmo? Ou o tempo interno opera em outra lógica? Uma lógica onde o verdadeiro encontro só acontece quando os dois já não estão tentando se encontrar, mas apenas se reconhecer? O que será que o espera? Quando o desejo já não basta, o que o espera é o confronto inevitável com aquilo que ele mais reprimiu, a necessidade de ser amado sem ter que merecer. Porque o desejo exige mérito, beleza, performance, conquista. Já o amor verdadeiro escancara a fome crua por afeto incondicional. E isso para o homem é insuportável. Desde muito cedo ele foi ensinado a ser útil, forte, produtivo, a amar apenas quando fosse seguro, quando a outra estivesse entregue, quando o jogo estivesse ganho. Mas o amor real não permite garantias. Ele exige entrega mesmo diante da incerteza. Por isso tantos homens amam tarde, porque antes disso não sabem amar. Sabem apenas conquistar, prender, provar seu valor. Amar é outra coisa. Amar é se desnudar sem saber se será acolhido. Na mente masculina, o amor é muitas vezes confundido com perda de identidade. Amar significa deixar de ser senhor de si, abandonar a couraça e abrir espaço para a alteridade. Isso ativa um pânico profundo, não de perder a mulher, mas de perder a si mesmo. O desejo o mantém em controle, o amor o leva ao caos. E, paradoxalmente, é nesse caos que ele pode finalmente se encontrar. Mas para isso, ele precisa de algo que o mundo jamais o ensinou: confiança no feminino. Confiança não na mulher idealizada, mas na mulher real, que sangra, que cala, que espera, que confronta. Só diante dessa figura viva, imprevisível e simbólica é que o homem pode deixar cair suas armas. Por isso ele deseja tantas, mas ama poucas. Porque o desejo não exige profundidade. O desejo é rápido, funcional, instintivo. O amor? Não. O amor exige pausa, silêncio, olhar. Exige tocar a mulher não apenas com as mãos, mas com a escuta. E essa escuta dói. Porque nela ele ouve o que tentou esquecer a vida inteira. Que sempre desejou amor, mas teve medo de recebê-lo. Que sempre quis colo, mas só aprendeu a pedir corpo. Que, no fundo, sempre soube que o amor era a única coisa capaz de curá-lo. E por isso mesmo, sempre fugiu dele. E quando finalmente se permite amar, ele não sabe como agir. O desejo lhe dava mapas, metas, métodos. O amor lhe dá mistério. Ele se perde, se confunde, projeta, recua. Testa a mulher como quem testa a vida. Ele quer que ela permaneça, mas não diz. Quer ser tocado, mas se afasta. Quer ser acolhido, mas provoca. E cada gesto seu é uma tentativa torta de dizer: não me abandone como fizeram antes. Mas ele não sabe nomear isso, não aprendeu. Então machuca antes de ser machucado, esfria antes que a chama o consuma, e ama tarde demais. Mas há momentos raros, quase milagrosos, em que ele ama no tempo certo. Quando encontra uma mulher que não tenta convencê-lo, mas que também não se apaga. Uma mulher que sabe ver sem invadir, que sabe esperar sem se diminuir. Nesses encontros, o desejo deixa de ser fuga e se torna portal. E o amor, enfim, deixa de ser ameaça para se tornar retorno. Um retorno não a ela, mas a si mesmo, a parte de sua alma que ele havia enterrado sob o peso de ser homem. E nesse instante breve e eterno, ele descobre que sempre foi amor o que buscava.
até mesmo no primeiro olhar. Mas quem ele era naquele momento ainda não podia sustentar a verdade desse sentimento. Você consegue sentir o peso dessa revelação? Ou será que, no fundo, ela sempre esteve aí esperando ser reconhecida? É nesse ponto que algo começa a doer. Mas não é mais dor de perda, é dor de lembrança. Porque no instante em que o homem ama de verdade, ele não está apenas se conectando com uma mulher. Ele está, na verdade, reencontrando fragmentos da sua infância que foram soterrados pela exigência de ser forte demais, cedo demais. O amor o coloca frente a frente com um menino que não foi acolhido e que aprendeu a calar o choro, a engolir o medo, a simular coragem. E agora, diante de uma mulher real, viva, presente, esse menino quer sair. Quer chorar no colo que nunca teve, quer ser olhado com ternura e não com cobrança. Quer existir sem precisar merecer. E o homem adulto, atônito, não sabe o que fazer com essa súbita fragilidade. É por isso que ele oscila, que desaparece sem motivo, que volta como se nada tivesse acontecido. O problema nunca foi a mulher. Foi o tempo interno que desmoronou. Amar é, para ele, um retorno ao lugar mais primitivo da psique. Aquele onde o vínculo emocional era instável, imprevisível, perigoso. E agora, quando uma mulher o ama com profundidade, ele revive tudo. Não racionalmente, mas visceralmente. Ele sente o que sentiu quando ainda nem sabia nomear sentimentos, e se assusta, porque confunde essa profundidade com ameaça, porque o corpo reage antes da consciência e se protege, recuando, ferindo, silenciando. Mas há algo que poucos percebem. O homem não some porque deixou de sentir. Ele some porque sentiu demais. Porque em silêncio o amor o derrubou. Derrubou a imagem que ele construiu de si, derrubou o controle que ele cultivava como defesa, derrubou até mesmo o desejo como estratégia de fuga. E no lugar de tudo isso, restou o vazio. O mesmo vazio que ele tentou preencher durante toda a vida com aplausos, conquistas, validações. Mas esse vazio só pode ser preenchido por algo que ele nunca teve coragem de pedir: afeto sem função, presença sem exigência, um amor que o visse. Mesmo quando ele mesmo não se enxergava. E quando a mulher percebe isso, quando ela para de se sentir culpada pelo afastamento dele e começa a enxergar a criança escondida por trás do homem, algo muda. Ela já não luta mais por respostas lógicas, já não tenta forçar definições. Ela começa a falar outra língua, a do silêncio compreensivo, da presença firme, da ternura que não se apaga. E é aí que ele, aos poucos, começa a emergir. Ainda confuso, ainda tropeçando, ainda defensivo. Mas pela primeira vez, talvez pronto para sustentar o amor que o atravessou sem pedir permissão. Só que nada disso garante o final feliz. Porque o amor não é um prêmio, é uma travessia. E nem todo homem tem estrutura interna para concluir esse percurso. Alguns desistem no meio, outros machucam quem os ama, outros ainda retornam anos depois, com o olhar mais maduro, mas com o tempo já perdido. E mesmo assim, vale, porque uma mulher que compreende tudo isso não ama mais como antes. Ela já não implora amor. Ela o oferece sabendo que o outro só poderá recebê-lo se estiver pronto. E nessa entrega sem exigência, sem ilusão, ela encontra sua própria força. Não por ter sido amada, mas por ter, enfim, se tornado inteiramente amor. E o que será que acontece com um homem que encontra diante de si uma mulher que já não espera mais, mas ainda assim permanece? O que acontece é um colapso psíquico, um abalo nas estruturas mais profundas do que ele acreditava ser o amor, porque ele esperava luta, exigência, cobrança. Estava preparado para resistir, se defender, fugir, mas não estava preparado para ser aceito. Não sabia o que fazer com uma mulher que já não queria convencê-lo, que não o perseguia com expectativas, que não competia com os fantasmas dele, mas que, mesmo assim, permanecia. Esse tipo de presença o desarma, o faz perceber que tudo o que construiu para se proteger também o manteve longe da única coisa que realmente desejava. E agora, diante dessa mulher que já não tenta tê-lo, mas simplesmente o vê, ele sente que algo dentro dele se desfaz. E pela primeira vez,
isso não o assusta, porque o verdadeiro medo do homem nunca foi o de perder a mulher. Foi o de ser visto por inteiro e ainda assim não ser amado. Foi o medo de ser descoberto, não em suas virtudes, mas em suas falhas, em seus traumas, em sua humanidade. E quando essa mulher olha para ele sem julgar, sem pedir, sem invadir, ele sente que pode finalmente existir, não como ideal, mas como verdade. E esse sentimento é devastador, porque ele percebe que passou a vida inteira interpretando um papel, o do homem forte, do conquistador, do invulnerável, para no fim descobrir que o que o tornava amável era justamente tudo aquilo que ele escondeu. A fragilidade, o medo, o desejo de ser cuidado. Nesse instante, o desejo perde sua função de defesa. Ele já não precisa mais usar o corpo para evitar o afeto, já não precisa mais desejar para se afastar do amor, porque agora ele está nu. E ao estar nu, pode escolher, fugir de novo ou mergulhar. Muitos fogem, porque o mergulho exige renascimento, mas alguns poucos, quando sentem que não serão destruídos pela entrega, decidem ficar. Decidem amar não como resposta, mas como verdade. E nesse momento, o que começa entre eles já não é mais paixão, nem sedução, nem drama. É vínculo, é presença, é maturidade emocional. Um lugar onde o desejo não é mais a porta de entrada, mas a extensão natural do afeto que já existe. Esse amor, quando nasce assim, não é ruidoso. Ele não promete, não implora, não se expõe ao espetáculo. Ele é discreto, denso, silencioso. Cresce nos gestos pequenos, nas ausências que não doem, nos silêncios que acolhem. E o homem, ao descobrir isso, sente que foi tocado por algo sagrado, não porque a mulher o salvou, mas porque ela o permitiu se encontrar, sem querer moldá-lo. E pela primeira vez, ele pode amar não por carência, mas por escolha, não por medo de perder, mas por desejo de permanecer. Talvez seja esse o verdadeiro segredo. O homem só ama depois porque precisa se perder primeiro. Precisa atravessar o inferno das suas defesas, dos seus desejos compulsivos, das suas idealizações. Precisa morrer para o personagem e renascer como homem inteiro. E isso leva tempo. Mas quando acontece, o amor que nasce desse processo não pode mais ser quebrado por vaidades ou jogos, porque é um amor que não tenta possuir, tenta apenas existir. E quem já provou desse amor sabe, ele não tem retorno, porque ele não começa fora, ele começa dentro, e quando esse portal se abre, tudo muda. A pergunta que fica é: quantos homens de fato terão coragem de atravessá-lo? Há verdades que não se dizem, se revelam. Como a brisa que antecede a tempestade, como o sussurro que anuncia um grito contido por décadas. Ao longo dessa jornada, algo em você provavelmente estremeceu. Não porque ouviu algo novo, mas porque finalmente escutou o que sempre esteve sussurrando dentro. A verdade é que o amor, para muitos homens, começa no escuro e só floresce quando a escuridão deixa de ser inimiga. O desejo abre a porta, mas é o reconhecimento, aquele olhar que atravessa as defesas, que decide se ele entra, se permanece, se transforma em lar. Você talvez tenha pensado que era culpa sua, que o silêncio dele significava ausência, que a ausência dele significava desamor. Mas agora talvez perceba que há um universo inteiro de gritos escondidos por trás de um homem quieto, que há medo, que há memória, que há um menino escondido no peito de um adulto, e que o amor que realmente transforma não é o que exige, é o que vê. Vê além da máscara, além do atraso, além do erro. Vê a alma ainda tentando aprender a ser amada. O amor não é uma linha reta, é um labirinto simbólico, uma travessia emocional, um espelho que não mente. Às vezes, amar um homem é esperar que ele tenha coragem de olhar para si mesmo sem se destruir. E a mulher que entende isso já não se angustia por não ser escolhida imediatamente, porque ela compreende que não se trata de tempo cronológico, mas de tempo psíquico, e que o amor verdadeiro não se apressa. Ele reconhece, reverbera, retorna, mesmo quando se perde, mesmo quando se cala. Se algo em você despertou ao ouvir tudo isso, não ignore.
Talvez essa seja a sua travessia. Talvez essa seja a sua hora de amar de outro lugar. Um lugar onde não há luta por atenção, mas uma entrega silenciosa àquilo que é real. Onde o amor deixa de ser uma busca desesperada e passa a ser uma oferenda tranquila. Porque no fim, o que nos salva não é sermos amados por alguém. É sermos vistos na nossa inteireza, por alguém que não foge ao nos enxergar de verdade. E se isso tocou algo em você, não deixe esse eco morrer. Curta, comente, compartilhe. Mas não por impulso. Faça isso como quem escolhe acender uma vela em meio à escuridão de tantas relações vazias. Como quem entende que esse conteúdo não é só um vídeo, é um espelho. E talvez, ao mostrá-lo a alguém, você esteja, sem perceber, oferecendo a chave de uma porta que jamais teria coragem de abrir sozinha. Porque quando uma verdade encontra outra alma disposta a senti-la, ela já não volta mais a dormir.